dia para nosso Pindaré. Vamos falar uma reportagem especial de hoje. Mostra como as raízes africanas seguem transformando cultura, identidade e tradição no Brasil. No aspecto da produtividade da pesca, né, porque nós temos também o Rio Pindaré, que faz parte dessa identidade, o aspecto cultural que hoje nós temos, a vivência de muitas falas das pessoas que faleceram, mas que deixaram suas narrativas, esse processo de emancipação política, esse processo de patrimonialização. Então, se nós fôssemos pegar em um contexto, em uma linha histórica, nós iríamos ter um grande repertório a ser falado, mas para esse momento nós buscamos pensar como que os aspectos, como que esses eventos históricos que estão dentro do contexto de Pindaré, eles moldam a identidade desse povo, de nós enquanto pindarense. E aí é onde vem uma das grandes respostas, além da memória, que ela está predominantemente viva, porque há sempre alguém contando, sempre alguém trazendo algo da sua trajetória, é pensar nessa repercussão de produtividade, da chegada do engenho central para essa localidade, é pensar como o aspecto cultural foi crescendo, como há essa diversidade da religiosidade dentro do nosso município hoje. Há também a questão da própria emancipação do contexto pautado na lavoura, na agricultura, na própria pesca, na produtividade de arroz. Então, há inúmeros eventos históricos que se trazendo dentro desse contexto de forma geral, nós vamos ver que apesar de todas essas alterações, a essência do nosso povo, ela continua. Bom dia! As raízes africanas representam um conjunto de tradição, costume, crenças e reconhecimentos trazidos pelos povos africanos, especialmente durante o período da escravidão. Essas heranças influenciaram profundamente a formação da cultura brasileira, estando presente na música, dança, culinária e região, idioma e sem diversas manifestações culturais. Pindaré é essa cidade centenária, uma cidade acolhedora, e dentro do nosso imaginário, da nossa cultura popular, a gente pode até dizer e classificá-la como uma cidade encantada, porque não tem como você chegar em Pindaré e não se encantar, né, com seu povo, com a sua hospitalidade, se encantar com a cultura que é produzida aqui, se encantar com os lugares que a cidade apresenta, né, para quem vem, e também os causos, o folclore, né, as coisas da cultura popular. Então essa é uma cidade que foi a primeira cidade a ter energia elétrica dentro do nosso país, né, ainda no período do final do século XVIII. Né, tem uma história muito rica que se confunde com o período de colonização, mas um fato muito importante da nossa cidade é a questão da sua primeira povoação, que foi a povoação dos povos guajajaras. Né. Então, Pindaré tem a sua raiz ligada aos povos indígenas, com uma grande miscigenação com os imigrantes, com o povo quilombola, o povo negro que fugiu dos quilombos, fugiu das fazendas, né, aqui da região, e aí começaram a formar essa sociedade. E é uma miscigenação muito forte, por isso nós temos grandes traços da cultura indígena, grandes traços da cultura afro-brasileira e também da cultura de imigrantes que vieram para cá de outros estados. Então é uma cidade que tem essa mistura, essa miscigenação de povos, de cultura. E Pindaré, dentro da visão cultural, dentro da visão do nosso folclore, é uma cidade que realmente encanta quem chega aqui, né? Tem vários causos, vários contos de que quem chega aqui, que bebe o caldo da tapiaca do Pindaré, não quer mais sair, não quer mais, sempre quer voltar. Quem se banha no nosso rio também sempre quer voltar. Então é cheio dessas coisas. E é uma cidade festeira, né? É uma cidade que gira em torno de festas, né? Então tem um calendário festivo muito grande, né? Pindaré é referência, é reconhecido no cenário estadual como berço da cultura do Maranhão,
haja visto a questão de ser um dos municípios que leva um sotaque de nome próprio, que é o sotaque de Pindaré ou Baixada, que ganhou grande visibilidade com o mestre João Canso, com o mestre Coxinho, que foram fundadores do Boi de Pindaré, um grupo que tem mais de 60 anos, e hoje tem um grande número de grupos de Bumba Meu Boi. Então é muito forte o período junino em Pindaré, né? Também podemos dar destaques para a festa de São Pedro, que é uma festa também que já chega aos 80 anos, aos 100 anos, né? Uma festa muito forte, muito tradicional, é o padroeiro da cidade. E aí Pindaré, no mês junino, ele vira esse grande terreiro de festas, né? Então é um vai e vem de pessoas, é um vai e vem de grupos de Bumba Meu Boi, de fazedores de cultura. A cidade vira esse grande terreiro de celebração do Bumba Meu Boi e dos santos juninos, né? E aí, dentro desse calendário festivo, ele vai dando continuidade com os grupos de tambor de crioula, com os grupos de Divino Espírito Santo, com as festas do Divino Espírito Santo no mês de novembro na Dona Maria Caixeira, com a festa do Divino Espírito Santo na Vila Maria, no mês de maio, e nos terreiros de religião de matriz africana. Então, muitos terreiros celebram suas festas, iniciam suas festas com a salva ou o toque do Divino Espírito Santo. Então, hoje nós temos em Pindaré 3 grupos, né, em atividade do Divino Espírito Santo, na maioria comandado por mulheres, né, mulheres negras, né, mulheres que têm essa devoção ao divino, fazem festas muito bonitas. E também aí a gente já vai partindo para a predominância das mulheres também no Bumba Meu Boi, quer seja como líderes, né? Hoje a gente já tem uma predominância muito grande de mulheres liderando esses grupos do Bumba Meu Boi. E também uma coisa muito forte em Pindaré é a quantidade de terreiros que nós temos, né? Então nós temos uma cultura muito forte, a religião de matriz africana ela predomina praticamente com 70 terreiros, né, entre zona rural e zona urbana. E é muito forte, tem muitas celebrações, é um calendário durante o ano todo, né, desses terreiros, né, que é ligado à Umbanda ou o tambor de mina. E também a gente vê dentro do Pindaré toda essa sintonia de que não para, é uma ilha, né, como se fosse um município ilhado, que ele não para. E a gente vai observando os traços da cultura indígena, vai vendo os traços da cultura africana dentro do seu povo, no gesto do seu povo, no jeito de falar, no jeito de cozinhar, né, no jeito de se expressar, no jeito de celebrar, de fazer as suas festas. Então, é uma coisa muito forte que a gente tem observado dentro do Pindaré, e daí essa denominação de cidade que encanta as pessoas realmente, né? E o povo é um povo acolhedor. Também aí a gente pode destacar a predominância dos grupos de capoeiras, né, que também continuam em atividade na cidade. A gente pode citar também as danças indígenas, né, que também é um grande atrativo da cidade, uma grande manifestação dentro da cidade, dentro do calendário também festivo. Podemos citar as quadrilhas juninas, né? Então Pindaré é isso, é uma cidade realmente. Aí também no carnaval, Pindaré celebra um grande carnaval, né? Tanto no sentido dos blocos de ruas, como nos blocos que ainda resistem, né? Que são blocos lá da década de 60, 70, que nós chamamos de blocos maracatus, são blocos tradicionais, semelhantes aos blocos tradicionais da capital. Nós temos uma escola de samba que ainda resiste, que é a Escola de Samba Vila Sorriso. Então, Pindaré vive em torno de um ciclo festivo, é uma cidade festiva mesmo e acolhedora. Dificilmente, quando você vier a Pindaré, você não vai se deparar com alguma festividade, não vai se encontrar no meio de alguma festividade, né? E aí, a gente pode destacar dentro da nossa história a contribuição desses 2 povos, né? Povos indígenas, povos descendentes de africanos. E aí a gente vai vendo, dentro dessa miscigenação, dessa mistura, né, a continuidade, né, a continuidade dessas manifestações. Então é muito lindo a gente chegar, a gente presenciar, a gente participar das festas, principalmente das festas do Bumba Meu Boi, que é um grande espetáculo a céu aberto, onde todos se misturam, todos dançam, todos celebram, né? E Pindaré, com certeza, continua sendo esse grande berço da cultura popular. E aí a gente vai também dando destaque para a nossa história, as pessoas que fazem, né, os fazedores de cultura, os escritores, a predominância e a presença do Engenho Central, que é uma grande referência para todos nós, para a nossa história, né? Um prédio de mais de 140 anos, né?
Então a gente fica feliz e dizer para as pessoas que vêm conhecer essa cidade, né? Pindaré tem isso, Pindaré realmente é uma cidade encantada. Ancestralidade, resistência e orgulho. A palavra que ajuda a contar as raízes africanas no cotidiano brasileiro. Para dar continuidade, a repórter Emily vai nos contar um pouco como eles chegaram aqui em Pindaré-Mirim. A população negra chegou a Pindaré-Mirim de forma expressiva no século XIX, principalmente a partir de 1819, com o crescimento da colônia São Pedro e mais fortemente com a implantação do Centro Central de Pindaré-Mirim, na década de 1880. E para terminar, a repórter Tiffany vai nos contar com o fim de tudo. Após o término, eles migraram para algum lugar, sem terras para onde ir e sem apoio do governo. Muitos ex-escravizados continuaram vivendo no entorno dos canaviais, passando a cultivar pequenas roças de arroz e cana para subsistência. Já imaginou como era a vida no Maranhão no século XIX? Esta máquina de ferro mudou a história de duas cidades para sempre. Este é o trem do Engenho Central, inaugurado em 1884. Sua missão: transportar a riqueza da cana-de-açúcar até a usina, alimentando a economia da região. O engenho trouxe inovações revolucionárias, maquinário da Inglaterra, uma das primeiras iluminações elétricas do Brasil, e essa ferrovia de 13 quilômetros, Eronde. Mais do que um meio de transporte, o trem foi um símbolo de progresso, impulsionando o desenvolvimento de Pindaré-Mirim e Santa Inês, uma página fundamental da história maranhense. Estamos aqui na área quilombola e hoje iremos falar com a dona Elis Angelina, presidente daqui dos quilombos. Em relação com a cultura afrodescendente em Pindaré-Mirim. Bom dia, meu nome é Elis, sou a presidente aqui do Quilombo Vila Maria. E sobre a nossa cultura afrodescendente, a gente cultua aqui é a Umbanda, né? Então eles chamam a Mina, né, também. E temos também o toque do Espírito Santo, que são as caixeiras. Quais as tradições originais africanas ainda são preservadas em Pindaré-Mirim? Sim, eles têm a capoeira, né, o maculelê, tem também a Umbanda, que a gente faz parte, né? E tem, que é a turma da Maria Caixeira. E são essas as culturas afrodescendentes. Existem histórias, lendas ou memórias passadas de geração em geração que você tem herança cultural? Acho que não. Pode pensar? Pode. Que mensagem você gostaria de deixar para os moradores de Pindaré-Mirim sobre a valorização das raízes africanas? Eu acho que eu queria deixar, tipo assim, que respeite, né, a nossa religião, porque a nossa religião ela é muito, assim, como é que se diz? A gente sofre muito preconceito, né, com a Umbanda, porque eles dizem, é macumbeira. Então a minha mensagem que eu queria deixar para eles terem mais um pouco de respeito, porque todo ser humano tem que ser digno, né, de cultuar a sua religião. Então isso depende da gente também, de um respeitar o outro. Música